Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 101 aqui do Olá Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo beleza, e por aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Episódio 101, né? Então hoje é só básico. Ó, basicão. Pois é, eu acho que a gente pode partir direto para alguns feedbacks do pessoal que nós recebemos ao longo das semanas. E para começar, tem aqui um feedback do Danilo Requena. E a gente estava falando uns tempos atrás sobre o marketing dos nossos apps e a dificuldade que é de gerar alguns materiais de marketing e essas coisas todas. E o Danilo mandou pra gente, inclusive perguntou se podia fazer um jabá, e a resposta é pode. E aí ele falou que ele é o dev do app Fin, Finanças Pessoais, e também um ótimo júnior em marketing. E ele criou alguns testes de UI, usando o XC UI Test, para essa vitrine do app, e com isso o ganho dele é que sempre que muda algo no app, a vitrine também fica atualizada. E aí ele manda um abraço pro amigo Alan dele, que imagino que foi quem deu essa dica para ele, e que também é bom para Custom Product Pages do App Store Connect. Daí a gente vai deixar aí o link do app dele pro pessoal ver como é que fica. Agora, faltou, Danilo, um link da receitinha de bolo aí, né? Que eu gostaria de ver como é que faz isso na prática. É claro que também não é, né? Dá para entender a ideia, que é você usar o teste de UI, e nos testes de UI você consegue tirar screenshots, né? Sim, então, até tinha algo para mencionar, acho que no último episódio a gente falou sobre, eu comentei sobre usar aquele ASCII, né, para atualizar a App Store Connect com coisas e tal. E eu aproveitei, acho que foi naquele mesmo dia, no dia seguinte, eu estava fazendo uma atualização do PyStats, acho que eu comentei até que a versão do iPad estava com os screenshots completamente outdated, e eu falei pro Codex, faz screenshots pro App Store Connect, eu quero que você liste essas partes do app e cria mock data para isso. Fez Caramba. Tudo perfeito, assim. Funcionou de primeira, né? Botou lá os screenshots, ele criou dados fake, né? A parte do iPhone foram dados que eu peguei usando aqui, fazendo na mão, mas se entrar no PyStats, se for na tab de iPad, vai ver ali que ele criou um Home Network, o Studio Pi-hole, criou query types correto, upstream service correto, populou todo o gráfico que eu tenho naquela tela de gráfico também, e inventou devices na minha rede, tipo Game Console, iPhone, Living Network, sei lá o quê. E não só tirou todos os screenshots, como fez upload pro App Store Connect também. Como? Não, agora você vai ter que me explicar como que ele fez isso. Bom, os uploads foi usando esse ASCII, né? Que é essa library que eu tenho, né? Eu já tenho um token que eu criei no App Store Connect, que deu, né, para fazer essas interações ali. Tem certas permissões que daí, usando esse token, pode usar. Por exemplo, não pode mandar para App Store, né? Tem uns detalhezinhos assim que eu customizei. Mas ele tem acesso através dessa libraryzinha, desse CLI, à minha App Store Connect. Né? Então eu falei, faz os screenshots e manda pra lá. Pegou a resolução certa, fez tudo. Caramba. Eu achei que ficou muito legal ali, porque é chato, ainda mais com questão de criar os dados, configurar, tirar screenshot. Daí, eu tirei screenshot do iPad que tem a versão errada de resolução, tem que fazer de novo. Então ali fiz tudo, ficou bonitinho. Né? Teve parte que eu não tentei, foi pedir pra fazer os widgets, né? É mais complicado. Mas fora isso, achei muito, muito legal mesmo. E eu já tinha toda a estrutura de testes, de mock data e tal, então ele conseguiu reutilizar muito disso. Ele também criou muita coisa, né, para conseguir fazer isso. Só uma pergunta, no seu caso você não estava usando o UI test, era o agent usando de fato o app no simulador, era isso? Isso, mas daí nisso, o Agents também criou uns testes para ficar mais fácil de replicar no futuro. Mas você já tinha UI tests ou ele criou do nada, assim, do zero? Agora não lembro. Eu mexi um pouco no PyStats e que eu me lembre não tinha UI tests, então faz sentido ele ter feito do zero. Eu acho que ele criou do zero. Tá, peraí, por que diabos tem panquecas no GitHub? Oi? Que é isso?
Ah, por causa do Stack PR. Ué, Olha, abre o GitHub, tem as panquecas ali. Tá vendo? o menu hambúrguer virou menu panqueca. Isso, exato. Eu acho que é porque eles estão falando. Eu vi uns posts sobre adicionar suporte a stacked PRs. Então deve ser stacked pancakes. O que são os stacked PRs? São aqueles. Quando faz um PR em cima do outro, né? Tu tá trabalhando num PR, enquanto ele não foi revisto, tu faz o outro em cima desse, outro em cima desse. Nossa, isso aí é extremamente útil. A gente usa bastante no Pato, só que de uma forma mais rudimentar, né? Porque como o GitHub em si não tem suporte a isso, o que a gente acaba fazendo tem os stacked PRs, só que de uma forma mais manual, vai apontando para as pessoas o que está destacado ali, e daí faz um rebase quando as coisas são merge. Ou vou fazendo merge em cima dos stacks em si, né? Que também depende do que a pessoa prefere. Eu geralmente faço os rebases lá, porque eu não faço mais do que, sei lá, 2 ou 3 stacks. É raro. Boa. Mas então, eu só abri as panquecas ali. Pancake Days que eu não tô sabendo. Agora, eu tava olhando aqui os screenshots do PyStats, que estão bem bacanas, inclusive. Eu tô no Mac, então eu tô vendo os de iPad, né? Uhum. Mas, no caso, você continua com aquele seu esquema de ser só realmente o screenshot do app. É só o screenshot. Mas eu imagino que se você pedisse, ele poderia compor, né, fazer ali, de repente, ou você dá um template e ele compõe, ou até ele poderia gerar, de fato, que, aliás, eu fiz uma atualização de um site muito antigo, que não vem ao caso aqui os detalhes, mas eu me impressionei com a habilidade do Codex de pegar uma imagem que já existe e trabalhar em cima dela sem ser gerar uma imagem totalmente nova. Porque fazia muito tempo que eu não mexia com essa parte de imagem e realmente me chamou a atenção. Eu nem vi se ele usou alguma ferramenta de meio de edição de imagem sem ser generativa, né? Mas teve um pouco de coisa generativa ali, mas realmente me chamou a atenção. Então, de repente, se você tivesse um template com uma área definida, aqui vai o screenshot e aqui você bota um texto, não sei, talvez funcionasse. Pois é, não, essa parte de imagem eu tô brincando um pouquinho mais, porque, exclusivo. Eu lembro aquilo que eu comentei um tempo atrás de achar uns projetos velhos e botar pra frente agora com questão de AI pra tirar a parte chata e tal. Então, eu tenho uma coisa que eu vou mexer muito em breve, que tá bem nessa vibe também. Não, legal. Então depois tem que falar. Mas o que eu tinha era um protótipo, muito protótipo de um jogo, né? Bem simplesinho, assim. Que era mais questão de entrar na órbita de um elemento, né? Tem algum elemento, tu entra na órbita dele e tal, tu tem que conseguir chegar ali. Só que, né, meus skills artísticos de desenho é menos 10, né? Então, sempre quando chegava nessa parte de mexer com sprite, mexer com isso, eu não me interessava. Inclusive o que eu tinha, o código, tinha feito só pra brincar com questão de física, assim. Eu acho que nem tinha muita coisa de sprite kit, nem nada, era só brincando com questão de UI kit mesmo na época. Nossa, né, tem negócio de física no UI kit. Só pra ver, né? Deu curiosidade, vamos ver como é que funciona. Porque muitos anos atrás, num trabalho de faculdade, com Java Applets, eu fiz, sei lá, imagina como se fosse um Flappy Bird da vida. Só que era um jogo que já existia nesses sites de flash, assim, que era basicamente um helicóptero que se tu segura o botão, ele começa a voar, né? A pegar altitude, se tu solta o botão, ele cai com uma aceleração, né? E eu me diverti muito fazendo aquilo. Foi um trabalho em dupla lá, mas não tinha nenhuma engine de jogo, não tinha nada. A gente usando fórmula mesmo de aceleração para fazer o helicóptero subir e descer do jeito certo. E daí, muitos anos depois, eu tinha uns negocinhos assim com um UI-Kit. Né? Daí agora eu comecei a fazer um negócio só para brincar, para ver como é que funciona, pegar as ideias que eu tinha daqueles projetos. Eu não usei nada do código, era tudo UI-Kit, né? Agora com o Codex dá pra ir direto pra uma coisa mais decente, tipo um Sprite Kit da vida. E comecei a brincar, e daí comecei a fazer essa parte de geração de imagem, só que eu ainda queria, que nem eu fiz o logo do Breadcount, eu queria ter o mínimo de input meu, né? Pra não ser algo gerado do zero pela AI.
Então eu fazia um rabisco bem toscozinho de uma nave, do jeito que eu queria fazer, mas bem tosco mesmo. Mandava, agora faz isso aí ficar decente. E so far tô achando bem bacana, assim, tô achando bem legal. Né, é uma coisa que, né, tem todo o debate da questão de AI, imagem, geração de imagem e tudo mais, e não tô querendo diminuir isso, mas eu sei que tem muitas pessoas numa situação que nem eu, que quer fazer algo desse nível, só que não tem os skills para fazer a arte do negócio, né, os sprites, ou seja lá o que for. E também não é algo que vai levar a sério, ou seja, eu não quero investir dinheiro para achar uma pessoa boa ali para fazer os sprites para mim e tal. É um hobbyzinho, é uma coisa que nem sei se vai para App Store, sabe? E digamos que você publicasse na App Store e tudo mais, uma pessoa que, sei lá, trabalha com design, alguma coisa assim, tem todo o direito de achar uma porcaria e falar, pô, tá uma porcaria, dá pra ver Total. Claramente que essas imagens aí foram feitas por IA, Sim. Não quero, não gostei. Mas, nem sempre isso é o caso, né? A gente já viu aí, eu não lembro quem foi que fez, mas postou, tipo, olha aqui, uma foto gerada por IA e uma foto real, e aí a galera esmagando nos comentários, assim, dá pra ver claramente a textura, que não sei o que pipipi, e aí no fim as duas fotos eram reais. É muito bom isso. Pois então, tem todo esse debate, tem todo esse problema, mas assim, olha, sinceramente, a profissão mais afetada com isso vai ser a nossa, então eu tenho lugar de fala. Eu posso falar. Cara, eu diria que a nossa profissão já está muito mais afetada atualmente do que qualquer coisa relacionada a designer. Olhando ao redor, inclusive IRL, né, no mundo real, eu acho que aquela galera que fazia, sei lá, cartaz, letreiro pra boteco, sei lá, e não tô menosprezando quem fazia isso ou quem faz isso, pelo amor de Deus. Eu só tô exemplificando o que eu vejo na rua, por aí, hoje em dia, que tá sendo gerado por IA. Tipo, o cartaz lá da pastelaria com os preços e as fotinhas lá dos pastéis. O que eu acho, inclusive, horroroso. Porque dá pra ver de longe que foi feito por IA, até porque a galera que tá fazendo essas coisas com IA geralmente tá usando a versão grátis das IAs, que não é das melhores. Né? Então, eu acho que nessa área a parte do design tá realmente sendo prejudicada, o que também, no fim das contas, já não era um mercado tão amplo, porque muita gente já fazia por conta própria e só ficava feio, né? Sim, e aí a IA às vezes até faz um negócio ali mais bonitinho, mas na maioria das vezes fica um carnaval meio horrível. Mas o designer que faz coisa para apps e tudo mais, eu não vejo tão prejudicado atualmente quanto os programadores. Inclusive, na verdade, eu acho que até dá até para mudar a forma de ver isso. Eu diria que os designers que sabem, que manjam bem de fazer um design de um app bacana, uma coisa legal, essas pessoas estão com uma vantagem muito grande, porque agora com AI eles podem inclusive transformar o design deles num app. Né? Pode fazer, tirando completamente nós, entre aspas, aí da jogada. Ou seja, não briga comigo que eu tô fazendo desenhozinho de AI, porque eu tô no meio também, né? Né? Nossas profissões estão tudo aí no meio. Tá, todo mundo e realmente empoderador pra galera de design. Eu acho, inclusive, que é mais empoderador ainda, porque se você já é um excelente designer e você tem várias ideias e só não botou em prática porque não sabe programar, não quer aprender e não tinha ninguém pra fazer pra você, ou não tinha dinheiro, enfim, pra pagar alguém pra fazer, agora você ainda vai gastar um pouco, né? Sim. Porque pra você realmente fazer coisas assim, ainda tem que ser alguma versão paga, mas é bem mais barato, obviamente, do que contratar um programador ou uma programadora, e você consegue tirar as ideias do papel, ou do Figma, ou do Sketch, ou whatever. Então, eu acho que o designer atualmente está muito mais empoderado do que a gente. Não, eu tenho certeza disso. Inclusive, né, só para filosofar aqui, eu diria que a parte artística aí da nossa profissão, que é ter todo aquele conhecimento de fazer um código bonito e tudo mais, que ninguém nunca viu, né, os usuários nunca se importaram, mas tinha um propósito muito bom, né, de existir, que
aos pouquinhos está deixando de ser tão importante como já foi. Né? Um código extremamente bem, né, estruturado, fácil de ler e tudo mais. Ainda não estou falando que não é mais importante, não é isso, mas o meu ponto é que uma pessoa que tem um bom gosto para ser um designer, né, faz um app muito bonito, tem as interações muito bonitas, isso é muito difícil de ter. Eu estou trabalhando com apps desde quando a App Store saiu o quê? 2008. Faz bastante tempo. E eu acho que eu consigo julgar bem uma UI, mas criar do zero é um skill completamente diferente. Sabe? Tu chegar e fazer, eu quero a concepção desse app. Olhar o app e falar se tá bom ou não é uma coisa, né? Falar, isso aqui não tá usando os padrões da plataforma e tudo mais. Isso aí eu sei que eu sou bom, eu sei que eu consigo dar muito valor numa análise do app. Mas começar do zero é um set de skill muito, muito diferente. Ainda mais quando tu quer fazer um negócio diferente. Né? Sim. Vai começar do zero. Vou usar aqui basicamente Standard SwiftUI, Standard UIKit, ou AppKit, seja lá o que for. Usar basicamente a linguagem da plataforma e fazer um app utilitário, uma coisa assim, simples, nada muito diferente. Isso é tranquilo. Mas tu quer fazer alguma coisa um pouco diferente, que tem aquele wow factor, são anos e anos e anos de experiência com design em si, né? Com user experience, com user interface e tal. Então, essas pessoas, o skill dessas pessoas tá tão mais valioso agora, porque consegue botar essas ideias em prática numa velocidade tão mais fácil do como era antes. Ou seja, botar numa balança aí o skill que demorou anos e anos para conseguir. Eu diria que o nosso tá um pouquinho mais embaixo. Né? Tá indo cada vez um pouco mais para baixo, porque a nossa barra de qualidade de um código bonito, não estou falando de um código bem estruturado em relação à arquitetura, essas coisas, isso também é importante, mas a gente sabe, né? Tu vê aquela rotina, aquela função, seja lá o que for, tu consegue botar o olho e pensar, não, isso aqui foi bem feito, isso aqui tá legal, né? Tá. Esse set de skills, do meu ponto de vista, está começando a perder um pouco o valor. Né? Ainda existe, mas se eu tivesse no mesmo nível da área profissional que eu estou hoje, no campo de design, eu ia estar feliz da vida. Sabe? Eu sei que tem gente que está, mas que daí está copiando arte dos outros, sei lá o que. Isso acontece com código também, né? Não é exclusividade. Inclusive mais até, eu acho. Mas se eu fosse um designer de aplicativo, alguma coisa assim, eu ia estar muito feliz, porque agora eu ia ter toda essa capacidade de pegar essas ideias malucas que eu tinha, que os desenvolvedores olhavam para mim e falavam, não vou fazer esse negócio. E agora vai dar para fazer. Né? Então, eu acho que a questão da AI, com todas as suas controvérsias, ainda tem muita coisa boa em muitas profissões aí que estão, né, como falou, dando mais empoderamento para várias áreas de tirar o negócio do papel. Sim. Que nem a gente já falou aqui antes, né, de pessoas que nem aquele Queen lá do YouTube, que não são developers e estão fazendo app. E eu acho isso fantástico. Sim. Mas, então, enfim, só para fechar a filosofia de por que eu não me sinto mal fazendo asset sim AI. Boa. E de certa forma isso até encaixa num link que o Glauco mandou pra gente. Um abraço pro Glauco, que é sobre... Não é que a IA deixou programar mais fácil, mas o argumento central, né? Mas deixou um difícil diferente. E eu vou dizer assim, eu achei um texto difícil de ler. E eu acho que você concorda, porque... Sim. É meio que uma coletânea de várias opiniões, né? Mas, resumidamente, é que você ter a possibilidade de usar IA para programação, e aí é claro que a gente está falando de pessoas que já sabem programar, né? Não de quem nunca programou, não quer aprender e só quer usar ali para atingir um resultado, aí tanto faz. Mas para quem já sabe programar... Não é que ficou mais fácil, ficou um difícil diferente porque as habilidades que você precisa exercer mudaram. E aí eu acho que não tem muito como discordar, né? Não, é isso, né? É basicamente a questão da arquitetura do projeto, né? De como que ele vai se comunicar entre as partes e tudo mais.
na minha visão, tem ficado muito mais importante agora. Não que não fosse antes, né? Acho que a importância está só crescendo, porque está muito mais rápido chegar lá, né? Como a gente estava falando agora. Então, como o código está, entre aspas, mais barato, também é muito fácil se botar numa sinuca, né? Não é só porque é fácil de alterar o código e ele está mais barato que qualquer código vai funcionar do jeito que você espera. Sim. Existe muita coisa que tem que ter conhecimento muito bom na área para conseguir instruir a AI para fazer do jeito certo, né? E eu já fiz vários testes desse tipo, inclusive já comentei aqui de fazer o mesmo app com um ponto de vista mais de, sei lá, Product Manager, um de mais de Developer, que seria eu mesmo e tal. E tu vai conseguir fazer sem entender o código. Só que o resultado não quer dizer que ele vai ficar... o código vai ficar mais feio, mas vai funcionar igual. Às vezes não funciona. Às vezes tu se mexe numa sinuca que a AI entra num loop porque a própria AI se botou naquela sinuca. Então, eu contei pra você sobre um caso que aconteceu no AirBuddy, que é um codebase bem complexo, bem grande, né? E aí, anteontem, ou foi ontem, não, acho que foi anteontem, não vem ao caso aqui, porque quem tá ouvindo isso aqui nem tá ouvindo hoje, né, então, tanto faz. Mas, enfim, eu gosto, assim, quando eu tô finalizando o meu dia de trabalho, eu gosto de botar o agente de código ali pra fazer alguma coisa e sair. E aí, no dia seguinte, eu volto e vejo o que aconteceu. E nem sempre é algo super complexo, às vezes é só uma coisinha ali que, né, para aproveitar, otimizar o tempo, daí no dia seguinte eu volto e vejo no que deu. E aí eu pedi para ele fazer uma revisão de uma questão de segurança de um recurso do AirBuddy 3 e dei Enter e bloqueei o Mac e segui a vida. Aí no outro dia de manhã eu cheguei e ele tinha parado depois de algumas horas e depois de ter escrito mais de 10 mil linhas de código. E, tipo, o que eu pedi pra ele fazer não fazia o menor sentido ele escrever 10 mil linhas de código, sabe? O codebase inteiro do AirBuddy, eu posso até rodar o clock aqui, que conta as linhas de código agora, ao vivo aqui, pra ver. Mas tá contando. Contou. Swift tem 152 mil linhas de código Swift, give or take, no AirBuddy. E ele escreveu 10 mil linhas. Ou seja, é quase 10% do código que já... Sabe? Então, eu nem olhei o que ele fez. Eu dei um stash, apaguei tudo e segui a vida. Então, esse é o tipo de coisa que, se você não é programador, talvez você, tipo... É porque a gente tem noção do que é 10 mil linhas de código, que não é pouca coisa, né? Eu até, no Stack Trace mais recente, eu comentei que a minha régua de pull request, por exemplo, é no máximo 1000 linhas de código. Mas assim, se for uma feature muito grande, 1000 linhas de código, no máximo. Se chegou nisso, vai ter que ter uma justificativa muito boa para ser 1000 linhas de código, e se passou disso, esquece. Tem que quebrar isso aí. Usa a panqueca Usa panqueca, Usa a panqueca pra te salvar e é isso, né? Então, a pessoa que não tem essa noção talvez vai achar que é normal. 10 mil linhas de código, beleza. É muito fácil se meter em sinuca ali. Eu tô fazendo um monte de teste em relação a esse tipo de usage, né, de um agente. Eu tenho acesso né, por causa da empresa, bons planos usando o novo Opus lá, usando o Fable, usando o Codex Sol. E são ferramentas fantásticas, mas eu não, ainda, pelo menos, eu não consigo ver todo esse caos também de matou a profissão e tudo mais, porque depende do que era a profissão, né? Se era simplesmente fazer umas coisas extremamente simples, sim, né? Não tem como negar que ficou muito fácil. Então, é por isso que outra coisa que eu comentei com você, acho que hoje ainda, que eu não gosto do termo coder, porque... E isso é uma coisa que eu falo desde os primórdios de LLMs, quando me perguntavam sobre... Rambo, você tem medo de não, né, perder a... Primeiro que perder o emprego não tem como, porque tecnicamente eu sou desempregado, né? Então, né... Vagabundo! Exatamente.
Então, mas assim, eu acho que o programador que acha que o seu trabalho é escrever código, esse já acabou. Essa profissão meio que já acabou. Mas o programador que, né, e por mais clichê que seja, mas que sabe que a sua profissão é resolver problemas, né, debugar, arquitetar soluções, avaliar, revisar, testar, ajudar na parte de produto também, né? Que no meu caso, como eu trabalho por conta, eu faço tudo. Então, eu faço muito essa parte de produto, de pensar no produto, pensar nas features, em como que eu vou mercadar as features, né? Fazer o marketing de tudo. E arquitetura, enfim, segurança é uma coisa que eu me preocupo bastante, mas é questão de gosto pessoal mesmo. Mas eu acho que isso é o que vai diferenciar. Se você só escreve código, você é um apertador de parafuso, no fim das contas, né? Assim, você é aquela pessoa, o que, de novo, não tem nada de errado, pelo amor de Deus, mas você é a pessoa da fábrica lá, da linha de produção, que faz lá a sua tarefa na linha de produção. O que não quer dizer que o programador que arquiteta, que faz produto, também não faça parte de uma linha de produção, mas o encargo ali é um pouquinho maior. Então eu acho que tem que avaliar, para quem está pensando, né, em entrar na área, ou quem já está na área e está meio balançado, pensa no que você pode trazer que não seja simplesmente escrever código. E aí eu falei também, desde os primórdios das LLMs, eu venho falando, se eu não tiver que escrever mais nenhuma linha de código na minha vida, eu estou perfeitamente feliz com isso. Porque escrever código não é, assim, eu não odeio também, sabe? Mas não é algo que me dá extremo prazer ficar ali horas digitando, escrevendo, sabe? Não é algo que me traz satisfação. Escrever, eu gosto de montar o quebra-cabeça e ver o resultado. É isso que eu gosto. E aí eu fico com pena de quem... e não uma pena pejorativa, uma pena legítima. Né? Que é tipo... quem realmente gosta do ato de code, né? Quem é coder por prazer, de tipo... eu gosto de sentar... olhar ali o meu editor, que aí, vamos ser honestos, essa galera geralmente usa Vim, né? Ou VI, ou Emacs. Então você olha ali para o seu monitor vertical com o seu VI e você fica ali digitando com o seu teclado mecânico. Maravilha! Mas eu acho que essa área que está mais afetada atualmente. Sim. E aí talvez essa pessoa vai ter que fazer isso só por prazer, né? Ou... sei lá, mudar de área, né? Enfim, por muito tempo ainda vai ter muito espaço para todo tipo de programador. Talvez diminua em algumas áreas e tudo mais, mas vai ter ainda espaço. Mas eu acho que é importante ir diversificando e talvez ampliando a área de atuação para essas coisas adjacentes à programação e no sentido de escrever código, porque eu acho que escrever código é algo que vai diminuir cada vez mais. Eu peguei uma gripe umas semanas atrás, e aí quando eu tô gripado eu fico meio lelé da cuca, não consigo raciocinar direito e não sinto vontade de ficar digitando e olhando letrinha pequena na tela do computador. E aí nessa semana, em vez de só ficar assistindo TV o dia inteiro e tomando chá, eu pensei, quer saber, vou ir fazendo aqui o que eu consigo com o Codex. E essa semana me mudou, assim, eu vi que dava para fazer muito mais do que eu já estava fazendo, e aí o que eu não fiz tanto durante essa semana, porque eu não estava afim, que não estava muito bem, foi revisar o código. Mas aí, obviamente, depois eu revisei, e agora, hoje em dia, eu reviso absolutamente tudo, porque apesar de tudo que eu disse, e apesar de não necessariamente querer ser a pessoa que escreve todas as linhas de código, eu quero ler todas as linhas de código que entram num projeto meu. Pelo menos por enquanto. Não sei se daqui a um tempo isso vai mudar, mas por enquanto eu não me sentiria confortável de cegamente
dar um merge ali num pull request de IA sem nem revisar o código. Sim, eu tenho feito bastante isso também. Uma coisa que eu mudei, que eu tô mudando bastante, é que muitas vezes código que eu faria diferente, eu aceito o jeito que tá. Porque não tá errado, tá diferente, né? E é um costume difícil, né? Tu tá anos e anos na área trabalhando desse jeito, tipo, não, pra mim tem que ser desse jeito aqui, não daquele. Mas tu vê que o código não tá ruim, só tá diferente. É como se estivesse trabalhando com outra pessoa mesmo. Sim. Né? Então, inclusive eu até fiz uma outra conta de GitHub que eu deixo um bot trabalhando que faz coisas pra mim, cria o PR, eu vou lá e dou uma olhadinha no que tá rolando e tal. Porque daí tem acesso diferente ao projeto e tudo mais. E tem muita coisa de o que é importante ler, o que não é, o que é importante saber, o que não é. E é uma coisa que a gente vai mudar muito, eu acho, ao longo dos anos. Eu não gosto de ficar profetizando o que vai acontecer ou não, porque, né, semana que vem vai estar tudo diferente. Mas, para mim, é algo que eu tenho visto deixado um pouco de lado esse apego ao código, do jeito que do jeito que eu fazia mais antes. Eu me importo mais com a stack de teste agora também, porque isso me dá mais uma segurança do que, né, como tivesse, né, tu está trabalhando numa empresa entre um juniorzão, assim, tipo, o que te dá segurança que, né, o estagiário não está explodindo tudo? A tua stack de teste. Então, botando o bot nessa mentalidade de outra entidade que eu quero confiar, mas eu quero ter também os safeguards para fazer o que eu quero, tá mudando o jeito que eu trabalho com a ferramenta. Né? E uma coisa também que eu gosto de, que eu faço várias piadas aqui na empresa sobre isso também, porque tem muito food, né? Como é que traduz isso? Fear, uncertainty and doubt, né? Tipo... Medo, incerteza e dúvida. Incerteza e dúvidas. Mid. Porque se parar pra pensar, né? Esses dias aí, eu nem sei se eu te mandei, mas eu tava num projeto que eu queria meio que extrair um pedaço do address bar do browser de macOS para reutilizar em outro componente. E eu tava no Fable e a primeira tentativa ali fez muita coisa zoada, muita coisa mesmo. Daí eu brinquei com o pessoal lá, olha só, é um perigo à segurança nacional, mas não consegue extrair uma view dessa classe. Sabe? Pois é. E eu sempre me pergunto isso também, quando eles fazem essas besteiras, assim. Tem bastante desse hype, né? Por exemplo, o Cloud Code no terminal ainda tem os problemas chatos de rendering de texto, que às vezes quebra a renderização e tudo mais, e aí tu pensa, pô, a empresa que tem, em teoria aí, os tokens infinitos não conseguem resolver text rendering no terminal, que é um problema resolvido já. Não, sabe? O problema começou quando eles resolveram que eles tinham que implementar uma game engine para renderizar texto no terminal. E eles já falaram que é o cloud que faz o cloud, então... O Cloud Code, né, já é 100% desenvolvido pelo cloud, segundo eles. Então, quer dizer que ainda tem muito para melhorar. Não, mas daí tu vai ver nessas empresas e ver o job opening. Né? Por exemplo, eu estou aqui, acabei de abrir do OpenAI e tem vaga para desenvolvedor que precisa de pelo menos 4 anos de experiência com desenvolvimento de software, com fluente em Swift, Xcode, YKit, SwiftUI. Nossa, então, candidata aí, se é um problema resolvido... Se é um problema resolvido, se o developer em si já é replaceable, já pode trocar 100%, que nem muita gente fala, por que as empresas que têm os melhores modelos do mundo ainda precisam contratar? Sabe? Os melhores modelos do mundo, modelos que nem lançou ainda, que a gente nem sabe, sem nenhum guardrail e é óbvio que não é de verdade na prática, mas assim, efetivamente tokens infinitos para usar. Então, quer dizer que não chegou lá ainda. É esse tipo de coisa que eu gosto de ver pra pisar mais no chão pra ter um pouco de esperança. Deixar um pouco o hype de lado, porque querendo ou não, é muito fácil entrar nisso, né? Eu já entrei alguns dias e pensei, meu Deus do céu, isso vai acabar. E tem outros dias que, tipo, a melhor coisa do mundo. Então, na verdade, é sempre ali mais no meio. E eu acho muito irônico, né? Daí tu vê, por exemplo, o próprio OpenAI, tem um pessoalzinho que eu sigo no Twitter também, que são devs iOS e foram pra lá e estão, né, trabalhando no app de iOS e tá cheio de bug, né? E eles falam, não, isso aqui tá sendo arrumado, tá, e é normal. Se fosse feito por humanos 100% também tá cheio de bug, é um app novo, é complexo, sabe? Tipo,
Mas o meu ponto é que não é um problema resolvido ainda. Escrever código não é um problema resolvido. Tá ficando mais fácil, tá ficando mais rápido, mas inclusive até voltando no texto ali, aquela parte de você ficar mais para um system architect do que um coder, faz todo sentido para mim, porque a parte de geração de código tá muito barata. Se tu dá as instruções certas de como tu quer o código gerado, fica bom. Né? Por exemplo, o que eu tive que fazer lá para extrair minha view foi dar comandos que fazem sentido, mas que uma pessoa que não entende a arquitetura do projeto não ia entender. Não ia chegar e conseguir dar aquelas instruções. Talvez daqui a uns anos melhore, mas eu tenho minhas próprias teorias de que a gente já está num pique bem grande de como os modelos funcionam, agora está bem mais iterativo, de poucas, né, não está mais aquela coisa do GPT-3 pro 4 que foi, meu Deus do céu. Por exemplo, esse Opus novo está muito bom, mas não é... Eu não achei que é, por exemplo, 20 vezes melhor do que o último que era, que nem eles falavam antes, né? Então, tá chegando num platô que... Isso eu lembro de ler no ano passado, um matemático falando que tem um limite onde esses modelos podem chegar matematicamente falando. Claro, né? Porque é só você lembrar que a forma como esses modelos funcionam, um aspecto deles é que tudo que veio antes é consumido de novo para cada token novo que é gerado, né? Claro que tem cache, tem N outras questões, mas de um modo geral é isso. Então, essa arquitetura, ela não escala para sempre. Chega uma hora que não funciona mais. Então, eu acho que a gente só vai ter algum grande salto agora quando conseguirem desenvolver alguma nova arquitetura. E aí eu não sou acadêmico, nem matemático, nem nada, então eu não faço ideia se isso é possível, né? Porque a forma como eles funcionam atualmente é complexa, mas funciona, e funciona relativamente bem. Mas tem os seus drawbacks. Um dos grandes problemas, talvez o grande problema para mim, que ainda precisa ser resolvido, é a questão do prompt injection, que eu não sei se tem como resolver com essa arquitetura. Eu acho que não. Não teve um dude do OpenAI que alguns meses, talvez até um ano atrás, falou que não tem como resolver? Eu acho que eu lembro de alguma coisa assim. Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer empresa que tem IA, até para alguém da Apple, por exemplo, eles vão dizer que a gente ainda não descobriu uma maneira de resolver, né? Não que não tem como. Mas eu sou da opinião que meio que, assim, e não é que não... É porque vou dar uma do cara do Google que eu critiquei no bonus track, que vocês vão ouvir depois do final do episódio, se vocês quiserem. Já aviso que tem um pouco de francês, né, que eu fiquei um pouquinho irritado com o cara do Google. Mas assim, sendo chato e acadêmico, a Apple, por exemplo, ela de certa forma resolveu no Apple Intelligence, assim como muitas outras IAs resolveram, colocando um machine learning clássico, digamos assim, na frente, que aí o seu prompt passa por um modelo que não é generativo, que é um classifier basicão, entre aspas, enfim, pode ser complexo, whatever. Mas passa por um classifier que vai dizer se tem prompt injection ou não, e aí se tiver ele bloqueia. Então tem isso, né? Tem essa forma de, entre aspas, resolver. Deve ter a regular expression no meio, enfim, deve ter várias coisas do tipo, mas resolver mesmo no nível do modelo, depois que chegou no modelo lá, um texto com prompt injection, isso até agora não está resolvido e talvez não tenha realmente como resolver. Sim. Eu não vejo esses problemas de... Eu não vejo a parte de geração fácil de código como um problema na nossa área, né? De tirar trabalho, coisa do gênero. Tipo, isso, obviamente, tirar trabalho nunca é bom, né? Deixando claro aqui. Mas eu não acho que pessoas que querem ser programadores, querem virar desenvolvedores, vão necessariamente ter uma jornada pior por causa de como as coisas estão. Eu acho que é mais interno, é mais difícil aprender coisas porque é muito tentador pegar a resposta pronta com AI, né? E a partir do momento que você não apanha, aprendendo, errando e fazendo as coisas do jeito errado,
pelo menos para mim é muito difícil fixar o conhecimento, né? Nossa, eu lembro quando eu estava aprendendo a programar, a quantidade de coisas sem noção que eu fazia, até a ficha cair e tudo mais. E hoje em dia é muito fácil só chegar e falar, faz isso, deu, e perder um pouco daquela base que para mim ainda é muito importante, que vai te ajudar a criar o conhecimento para conseguir arquiteturar bem o software e tudo mais. Né? Por exemplo, entender stack do sistema onde você quer trabalhar, para mim ainda é extremamente importante, seja vou fazer um app para iOS, conhecer como o iOS funciona, vou fazer um app cloud, qual stack que tu vai usar, como essa stack funciona e conversa entre si. Não, e também assim, pelo menos por enquanto, a parte de performance é uma parte que tá muito ainda shaky, porque eu acho que não teve uma vez que eu pedi pro Codex, pro Claude, para qualquer modelo, com qualquer nível de reasoning e tudo mais, qualquer harness, pedir para fazer alguma implementação relativamente complexa em iOS ou em macOS, que são as áreas que eu tô mais envolvido, e que não tenha ficado uma porcaria a performance de primeira, assim. E aí você tem que saber medir, você tem que saber apontar pro modelo. Você pode também pedir, mede aí a performance e vê se tá ruim ou não e melhora, né? Mas é claro que vai ser, pelo menos atualmente, o resultado vai ser muito melhor se você souber apontar onde que tá o problema. E por aí vai, né? Então é mais um aspecto para prestar atenção. Inclusive eu tenho um exemplo disso. No meu app de música eu tava com problema de performance no scroll e daí eu testei. Só falar pro Codex, arruma performance, né? Bem genérico assim, quando eu tô fazendo scroll a performance tá ruim. E a quantidade de coisa que começou a cuspir código para tentar resolver a performance foi tão absurda. Ele basicamente começou a criar um próprio sistema de validar metrics. Nossa. Né? Daí o que eu fiz? Eu rodei o app usando o Instruments, né? Peguei as sections que me importavam, que eu já sabia mais ou menos o que era a questão do SwiftUI rendering de lista, né? Sempre aquela coisa de redraw. Daí peguei a stack que me importava, fui na tree do call site para ver onde é que estavam os bigger offenders, daí eu passei pro Codex e resolveu. Cara, eu fiz a mesma coisa rapidinho. Esses dias. Funciona muito bem. Tinha uma lista, e aí eu até já vou deixar a dica aqui, mas tinha uma lista no AirBuddy que o scroll não tava legal. E aí é a lista de devices nos ajustes do app que recentemente eu reescrevi em SwiftUI, era AppKit uns tempos atrás. E aí isso fui eu que escrevi, não foi o Codex, mas ele provavelmente teria feito um trabalho decente. Aí eu percebi que não tava horroroso assim, mas estava aquém do que eu gostaria. Aí no trailing, né, no finalzinho da lista, tipo, tem o ícone do device, o nome do device e tem um monte de botõezinhos no final que são ações que você pode fazer com o device ali nos ajustes. E recentemente eu tinha colocado no final um botão de 3 pontinhos que você clica e ele abre um menu com outras opções, bem tradicional, bem padrão, usando aquele menu do SwiftUI. E aí eu comecei, o que eu faço geralmente quando eu tenho uma lista e a performance está esquisita? Primeiro eu rodo no Instruments, assim como você fez, só que aí eu vi que a enorme maioria do tempo estava sendo gasta dentro do SwiftUI, não estava eu até usei o instrument de SwiftUI e os bodies das minhas views em si estavam super rápidos. O tempo gasto era no código do SwiftUI mesmo. Aí o que eu faço quando isso acontece eu vou comentando pedaços da view e testando até eu comentar e dar o scroll ali e ver, opa, agora tá melhor, né? E aí, nesse caso, foi esse bendito menu, esse botãozinho de menu, por algum motivo, tava lento, não tava deixando a lista lenta. E aí eu descobri, e aí mais uma vez, WTF SwiftUI, que quando você tem um menu que você coloca ali, ele é basicamente um botão, que antigamente até chamava menu button, né? Mas agora é só menu. Ele tem o label que aparece, aí você clica no label, ele abre o menu contextual. Ele faz o evaluation do body do menu, mesmo sem você clicar no botão. Ele não é lazy. Ah, legal. Então, para cada item da lista, enquanto você está fazendo scroll, ele está criando o menu, todos os itens do menu, então tudo que acontece dentro do body do menu está sendo executado. Nossa. E nesse caso, o menu é relativamente complexo, porque tem
as opções que estão habilitadas ou desabilitadas dependem do tipo do device, do status do device, se ele está conectado, se não está. Então, tudo isso é expensive, né? E aí, moral da história, no fim das contas, a solução foi... e aí, assim, só momento TDAH de novo, né? Que, assim, eu esqueci que eu estava falando da questão de usar o codex para melhorar a performance. Aí, eu cheguei pro codex com essa informação, falei para ele, eu fiz esse teste, eu olhei no Instruments, era tudo gasto dentro do SwiftUI, e eu cheguei à conclusão que o problema é esse menu aqui. Aí eu falei pra ele, vê aí se você consegue identificar alguma forma de melhorar isso. Aí ele fez vários testes, e aí eu vi que ele fez lá uma implementação throwaway num arquivo Swift separado lá, compilou, rodou sozinho, mediu a performance de algum jeito que eu não sei como, porque ele não rodou o Instruments. Eu acho que ele botou lá uns prints ou uns paranauês assim. E depois ele voltou e falou, realmente você está certo, você está completamente certo, né? O problema é, de fato, o menu e, de fato, o SwiftUI faz a evaluation do body do menu toda vez, mesmo você não clicando. Cara. E aí ele sugeriu algumas coisas lá e uma delas foi o que eu já tinha pensado em fazer, que é, eu sugiro você reescrever só o menu propriamente dito em AppKit, usando NSMenu, e aí quando clicar no botão você abre o NSMenu e é isso. E felizmente no AirBuddy eu já tinha um esquema que eu tinha implementado há muito tempo atrás, que é para você criar menus AppKit de forma declarativa. Então foi super simples de reescrever esse menu, eu não precisei reescrever tudo do zero em AppKit, que seria bem chato de fazer. E aí resolveu o problema. Então, também, né, fica a dica, dá para usar o codex, enfim, ferramentas assim para medir performance de SwiftUI, e também fiquem ligados no uso desse menu como botão no SwiftUI em listas, porque é um problema. Sim. Eu lembrei agora que eu fiz esse fim de semana passado. Tava brincando com meu switchzinho, tadinho, versão 1, que eu fiz jailbreak nele. E eu botei Hatchwork, que é um sistema de emuladores, né? Que eu gosto muito de jogos de SNES, Mega Drive e coisas do gênero. E eu vi que no Hatchwork tem agora, ou sempre teve, não sei, mas tem um esqueminha chamado Retro Achievements, que é toda uma comunidade de pessoas que botaram achievements nos jogos antigos. Eles fazem, de fato, inspeção, eu estava olhando como é que funcionava, inspeção da memória em runtime, porque esses emuladores só têm acesso, né, do que está acontecendo, e daí, dependendo do que acontecer, né, por exemplo, no Sonic tu pegou X moedas, né, lendo a memória ele consegue ver e põe achievements lá, conseguiu 100 moedas, né, esse tipo de coisa. E fica tudo salvo no servidor deles, né, dá para ter os amigos lá, compartilhar, bem bacana. E daí eu fiz todo esse setup no sítio, bacaninho, só que eu também tenho no Raspberry Pi um emulador, né, tem os mesmos jogos. Todos 100% legais, que eu tinha um cartucho e fiz dump na... Claro. Sim. Mas daí o que aconteceu? Eu queria compartilhar o save tanto do Raspberry Pi que eu tenho com o Switch, né? E o RetroArch tem um sistema de fazer sync de save usando o WebDAV, né? E inclusive na versão do iPad tem só o WebDAV e iCloud, só que daí a iCloud eu não consigo usar nos outros. E o que aconteceu? Eu pensei, quero fazer um servidor... Deixa eu ver como é que faz um servidorzinho de WebDAV. Daí eu vi umas coisinhas lá e tal, não tinha nada muito do jeito que eu quero. Cheguei pro Codex e falei, faz um container fazendo todo o config necessário de WebDAV que dê para fazer deploy no Raspberry Pi. E eu também quero uma UI web para conseguir ver os saves e tal, e também um container para fazer login, para ver o que está acontecendo. Pronto. Nossa. E fez, né, tá lá, tá no GitHub, tá open source, se alguém quiser olhar. Tanto que se for ver os commits do código, não foi, nenhum deles foi meu, eu acho. Foi tudo do Botzilla que eu criei lá. Não, e é engraçado que, mais uma vez, você fez algo que eu fiz também, porque... você também tem uma... Eu fiz, não ironicamente, o que acontece? Eu queria uma forma prática de transferir arquivos
entre o meu Mac e o SRD, o Security Research Device. Uhum. E aí eu usava o Frida lá, que é um esquema que é todo em Python e tal, mas ele quebrou no iOS 26, ficou bugado e aí eu desisti de usar. E o SSH que eu tenho no SRD é o que a Apple fornece, que é aquele Drop Bear, e aí ele não tem SCP, que daí se não daria para usar SCP. Então eu pensei, eu sei que existe o WebDAV, que o macOS já suporta nativamente, que é bem prático para transferir arquivos. Sim. Aí eu cheguei pro Codex e falei, eu já tenho uma skill que eu criei, que é para ensina ele sobre o Security Research Device, basicamente. Porque se você chegar e pedir para ele, cria um servidor WebDAV para iOS, ele vai falar, não dá, porque na App Store, não sei o quê. Aí não, tipo, é um Security Research Device, você pode ter o entitlement que você quiser, não tem problema, e eu tenho lá a verificação de segurança da OpenAI, então ele não vai falar, não pode porque é coisa de segurança. Sim. Né? Então ele pode, né, basicamente um jailbreak do Codex. Enfim, aí falei para ele, faz aí um daemon para rodar no SRD, que fique rodando em background e sirva um WebDAV com acesso irrestrito ao root file system do SRD e que ele só sirva no localhost. Porque aí o que acontece? Eu conecto o SRD, eu só uso ele plugado no Mac, ele nem boota se não tiver plugado em alguma coisa, né? Aí eu ligado no Mac, e aí no Mac eu rodo aquele iProxy, que aí faz um proxy via cabo do WebDAV, então é super rápido, porque nem usa a rede de fato, e eu consigo montar o root file system do SRD no Mac como se fosse um disco externo, e ficou uma maravilha, funcionando lindamente. E ele implementou do zero em Swift, usando o Network Framework, um servidorzinho WebDAV. E outra skill que eu também criei para SRD é uma para portar coisas de Unix, então ferramentas de Unix, para o SRD. E aí com isso eu já consegui portar o ZSH, porque eu estava usando um build antigo lá, que eu tinha extraído de algum lugar e meio que feito patch no binário para rodar no iOS, o que não é muito ideal, né? Então eu criei uma skill e aí eu já consegui portar o ZSH e o Vim também para rodar no SRD bonitinho lá. Então, para essas coisinhas assim, porque é só transformação de texto, no fim das contas, que é exatamente pro que essas LLMs foram feitas. Sim. E aí você junta isso com um monte de ferramentas que ela pode usar e ela podendo testar as coisas. Agora eu tô querendo criar um MCP pro SRD que eu consigo falar pro Codex fazer coisas no SRD direto. Sim, esse tipo de coisa que né, apesar de todo o doom and gloom de questão de AI que existe e tudo mais, eu consigo também ver a parte boa, né? Por exemplo, esse projetinho do PyDAV ali, é algo que eu não ia investir tempo fazendo isso, eu não ia ficar vendo, como é que eu faço o deploy de WebDAV, configurar e tal, porque é algo muito... É momentâneo ali, né? E se o benefício que aquilo vai me trazer não é maior do que a dor de cabeça que é me dar de fazer na mão um negócio desse, né? De estudar, porque é algo que eu não olhei o código, eu só vi como é que funciona, eu vi como é que funciona, eu vi que tem os containers ali tudo, por questão de curiosidade, mas em nenhum momento eu pensei, esse código tá feito, tem que melhorar, isso aqui tá... Não, só faz, isso aqui vai ficar deployed local no meu Raspberry Pi, e agora todos os meus devices aqui eu tenho sync de save, e pra mim isso é fantástico, né? É algo que eu acho legal, né? Eu posso começar a jogar no iPad e terminar no Switch. E inclusive, o meu irmão também está com um setup parecido, ele vai fazer deploy disso aí no localhost dele lá. E é bacana, sabe? São coisinhas que te ajudam a resolver um problema. E, por exemplo, o fato de eu saber que existe o WebDAV, que dá para fazer essa configuração ali, né? Saber que dá para fazer os deploys no Raspberry Pi usando os containers, que é fácil de migrar para outros lugares, ajuda. É um conhecimento, né, que eu tenho que ajuda a fazer essas brincadeirinhas aí de fim de semana e se divertir. Então, essa parte de usar AI para esse projetinho que tu não se importa, sabe, em relação à qualidade e escalabilidade e sei lá o quê, e tu só quer que ele funcione ali mais ou menos para resolver o teu problema, eu acho muito bom.
Inclusive, eu fiz todo o... Não sei se comentei aqui, mas eu migrei, porque o meu Raspberry Pi 4 ele estava usando o sistema 32 bits. Sei lá por quê, não lembro o que eu fiz, mas ele não estava com o AS 64 bits, cara, o correto. E muito app que eu uso ali, por exemplo, a questão do Homebridge, que é para botar meus aparelhos Shelly no HomeKit, eles estão para perder suporte, né? E na versão de 32. Então eu fiz lá todo o backup, mudei para 64 e tal, só que uns plugins que eu usava para o Shelly não funcionam mais na nossa nova versão. Você considerou instalar o firmware de HomeKit no Shelly? Porque eu tenho um monte de Shelly aqui, daí em todos eles eu instalei o firmware mesmo, que ele faz HomeKit nativo no Shelly. Mas é o Shelly 2.0 pra cima? O meu antigão, acho que ele não tem esse... Talvez. Não, eu tenho duas... Ele tá abandonado. Eu tenho duas versões de Shelly aqui. Um é mais antiguinho, é um azulzinho, assim. Mas enfim, não vem ao caso, né? Mas aí, como que você resolveu? Não, então, eu botei o codecs no Raspberry Pi mesmo, né? Eu instalei ele ali. Uhum. E só falei, resolve aí, eu tenho esse plugin, ele tem que funcionar assim e tal, e tá resolvido, né? Conseguiu achar o problema que tava lá, nem lembro o que era. Eu vi, eu li o resultado, pensei, faz sentido. Faz aí, e pronto, agora todas minhas persianas aqui, sei lá o nome, como é que se chama isso? Blackout? Não. Blackout. Como é que se chama? Não sei. Persiana. Blackout? Aqui é Stories. Nossa. Né? Em Portugal. Então tudo no HomeKit certinho, funcionando. Então, e botar o codecs num desses Raspberry Pi que fica na rede ali e tal, é muito bacana, porque é quase como se fosse ele soluciona meus problemas chatinhos de infraestrutura da casa que eu não tenho paciência de ficar o tempo todo em cima. Uhum. Né? E esse tipo de coisa eu acho muito, muito legal. Aliás, só para deixar bem claro, o lance de portar binários Unix que eu falei, quando eu faço esse tipo de coisa, eu rodo numa máquina virtual. Porque como é uma coisa que ele vai rodar comando de configure, make, autoconf, cmake... Eu tenho medo dele fazer uma besteira ali, sei lá, instalar por cima do ZSH no meu Mac, mexer em Homebrew, então, ou então, fiz errado aqui, deixa eu apagar tudo, daí dá um rm-rf na minha pasta home, né? Então, esse tipo de coisa eu ainda prefiro fazer numa máquina virtual. Sim. No meu Mac principal aqui, que eu uso basicamente para fazer, né, pro trabalho, que eu uso bastante o Xbox, né, que eu comentei já. Eu tenho usado bastante ele, tem funcionado bem. Mas, por exemplo, no Raspberry Pi eu deixo ele aberto, assim. Tipo, faz o que tem que fazer e deu. Porque eu não... Sim, teoricamente pode entrar na rede, né? Pode fazer coisas e sei lá, mas tem que querer mesmo. Que, aliás, é uma coisa que eu quero fazer um dia desses. Falar... Aí eu não sei, talvez só consiga fazer quem fez o check de segurança. Que eu quero pedir para ele, você está numa máquina na minha rede de casa. Encontre falhas, vulnerabilidades na minha rede que poderiam ser exploradas por um atacante de fora da rede, por exemplo. Isso é legal. Aqui no meu caso, se tiver acesso à minha rede interna, não é o fim do mundo, porque tudo que importa tá também através de tá resguardado através de outras maneiras, com usuários ou chaves e tudo, né? Tipo, não é só tendo acesso à minha rede que eu vou ter acesso ao meu NAS, por exemplo. Mas vai que ele acha ali que tá rodando uma versão que tem um CVE e aí ele... sim, mas né... Olha a história da Hugging Face lá, cuidado. Pois é. Ele tem que querer, mas se conseguir, daí é até legal, porque daí vira notícia, né? É verdade. Mas, por exemplo, no Raspberry Pi, se ele destruir tudo no Raspberry Pi, eu tô nem aí. Eu tenho backup da imagem dele, né? Eu também, o Raspberry Pi é efêmero. Se explodir, é só refazer. Eu tenho, rodando agora aqui em casa, eu tenho 3 Pi e um ePC. Lembra aqueles netbook? Nossa, sim. O ePC, ele tá rodando um Pi-hole. Ou você falou 3 Pi, eu pensei, nossa, então o Raspberry Pi é o computador do Henri Cristo. Meu pai! 3 Pi! Henri Cristo é de Itajaí, né? Orgulho do Sul. Com isso, eu acho melhor a gente encerrar, antes que isso aqui degringole mais ainda. Então,
Para você que escutou, muito obrigado. Manda aí o seu feedback lá em gigahertz.fm/feedback. Mande perguntas, sugestões de temas, links para textos interessantes que vocês gostariam de ouvir a nossa opinião. Só vê antes se o texto não foi gerado por IA, tá? Por favor, que às vezes é meio chatinho. Mas a gente agradece a participação de vocês. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N. E eu tô no mastodon.social, @_inside. E a gente volta em breve. Abraço. Então, hoje em dia, quando o Chrome pede acesso a local network, eu sempre dou deny, porque eu não sei se você lembra, eu acho que hoje em dia não é mais verdade isso, mas tinha uma época que tinha um... Não era bem um bug, tá? Era assim, quando o Mac fazia uma conexão peer-to-peer com o iPhone, por exemplo, para code Xcode, que ele sempre faz, rolava um evento no stack de network que o Chrome detectava e por causa da forma como o Chrome lidava com esse evento, isso dava umas treta. Dava, tipo, parava de funcionar, assim, não abria mais site. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que era terrível, principalmente pra gravação ao vivo, tipo, quando a gente grava o ADT no StreamYard. Por algum motivo, o cast nunca sofreu com isso, mas o StreamYard eu lembro que você tava no meio da transmissão ali, da gravação, do nada, pum, ficava tudo preto e, conexão perdida. E aí era isso. E aí eu lembro que tinha uma issue lá, e aí alguém do time lá, do Chromium, né, tinha falado... não, mas nós estamos fazendo a coisa semanticamente correta, que é quando acontece esse evento, fazer não sei o quê. Cara, ninguém dá a mínima pro que é semanticamente correto. Eu dou a mínima se tá funcionando a p*** do navegador. Que you have one job, que é abrir site. E você fez uma implementação que faz ele parar de abrir site às vezes. Então eu tô... Se é semanticamente correto, você pega essa semântica e enfia onde o sol não bate. Essa foi a minha reação quando eu li o negócio pela primeira vez. Aí eu sei que eventualmente isso foi corrigido, não sei se foi no Chromium, que alguém conseguiu convencer esse imbecil que a semântica não interessava, ou se foi alguém que mexeu no stack da Apple e tal, mas eu sei que tipo, tudo que era baseado no Chromium sofria desse problema. Porém, se você negasse o acesso à rede local, isso não acontecia. Olha que maravilha. Bizarro. Porque o meu, né, o que eu espero, né, inclusive, por exemplo, no app do PyStats, né, que é o normal é acessar a rede local. O pop-up de permissão aparece a partir do momento que eu quero conectar no IP local. Né? E se eu tivesse ele abrindo o IP local e aparecesse o pop-up, beleza, eu sei o que eu estou fazendo, mas assim do nada é muito estranho. Aliás, já que a gente tá no momento rant, só... Kinda, mas não. Ontem ainda lá no iOS Folks, eu tava falando com um carinha que é aquela empresa que desenvolve... Tem aquele AstroPad, se eu não me engano, que tem... Eles fazem um monte de coisa com rede local, então eles lidam muito com isso. E ele fez uma pergunta lá no canal de Mac justamente sobre o lance da permissão de rede local, que casualmente recentemente eu tava mexendo no AirBuddy na parte de multi-peer, que não é mais multi-peer agora, porque eu migrei e vai usar o Network Framework, finalmente, porque nos OS 27 a Apple finalmente deprecou o Multi-Peer Connectivity, aquele framework antigaço lá. E aí eles mandam você usar... eles mandam você usar o network em vez daquele. Enfim, aí eu tava lidando com isso recentemente. Aí ele perguntou justamente sobre o lance de network, porque ele tava testando no macOS 27 e simplesmente as conexões com a rede local do app estavam sendo recusadas e não tava aparecendo prompt, simplesmente. E eu tinha acabado de ter exatamente o mesmo problema. E aí eu me lembrei o quão mal feita é esse lance da permissão de local network no macOS, porque não é TCC.
não é o TCC lá, o framework clássico, que tudo que é permissão do sistema usa o TCC, né? Mas não é, é uma parada bespoke que eles fizeram pra network especificamente. E as permissões de TCC, elas são baseadas na identidade da assinatura de código do app. Então, se você, digamos, você tem ali se bem que o Pato usa bundle ID diferente para debug e produção, ou é o mesmo? Então, no caso de vocês já tá safe, mas digamos que usa o mesmo bundle ID, que é o caso da maioria dos apps, os meus apps eu uso o mesmo bundle ID. O que não é uma boa ideia necessariamente, mas enfim. O que acontece? Eu tô rodando uma versão de debug aqui do AirBuddy, por exemplo, que tem permissão de Bluetooth. Enquanto eu estiver rodando a versão de debug, eu posso recompilar 1000 vezes no Xcode que ele vai manter a permissão. Se eu dei a permissão, ele vai ter. Se eu recusei, ele vai permanecer recusado e não vai mostrar o prompt de novo. Até eu ir lá e rodar aquele TCC reset no terminal, por exemplo, ou apagar todas as cópias do app. Beleza. Aí, se eu instalo uma versão de release em cima, ele vai me perguntar de novo, porque mudou a identidade da assinatura de código. Antes eu tinha um código assinado como Apple Development, e agora eu tenho um código assinado como Developer ID, que são assinaturas diferentes. Aí ele pergunta de novo. Mas se eu for lá no System Settings e olhar, só vai ter um item de AirBuddy lá na parte de Bluetooth. É assim que funciona, e funciona assim para todas as permissões, menos a de Network. A de Network é um lance que é tipo, se baseia no UUID do binário. Então, e eu não sei, até hoje eu não entendo exatamente o que faz isso mudar. Porque não é só mudou a assinatura de código, porque se eu dou Command B no Xcode, mesmo sem ter alterado nada, vai mudar a assinatura de código. Porque ele vai assinar de novo, vai ter um timestamp novo. Mas enfim, sim. Eventualmente, sei lá, quando muda bastante, ele muda esse identificador aí que essa permissão do network usa. Então, às vezes, durante o desenvolvimento, você acabou de rodar o app no Xcode e estava com permissão de local network, você roda de novo e vai aparecer o prompt de novo, porque mudou, e aí você dá ok e segue a vida. E isso não acontece tanto com build de release. Porém, às vezes, quando você atualiza o app, ele não vai te perguntar de novo a permissão, mas se você for lá no System Settings, vai ter mais uma entrada do app lá, com a mesma permissão que você já tinha dado. Então, se você tinha rejeitado, vai continuar rejeitado, se você tinha autorizado, vai continuar autorizado. Mas aí, isso é uma zona, tipo, porque aí eu olho aqui... e mais um detalhe, não tem como o app saber se ele tem a permissão ou não. Não tem como. E não tem como pedir a permissão ad hoc, assim. Você tem que tentar fazer uma conexão com a rede local e cruzar os dedos, sabe? É isso. E aí você vê, por exemplo, eu não lembro qual app foi que eu usei que tinha no onboarding um lance de, esse app precisa da rede local para fazer isso. Clica aqui. Aí eu cliquei, ele pediu a permissão, eu dei, e o app falava assim: a gente não tem como saber se você deu a permissão ou não. O macOS não deixa. E no onboarding do AirBuddy 3 tem exatamente a mesma coisa. Tem um botão lá, que aí eu usei até um snippet de código que a própria Apple disponibiliza, para você ver o nível da loucura. A Apple disponibiliza um snippet de código cabeludíssimo, que é tipo... tenta fazer um multicast, DNS, RARs, não sei das quantas, essas coisas de rede faz o meu cérebro sair pelo nariz. E aí você, né, fire and forget. Porque, tipo, se der erro, não tem como você saber se deu erro porque, sei lá, a rede tá fora do ar, ou o IP que você tentou bater caiu, sei lá, não tem como você saber. Ou se é porque a pessoa negou. E aí eu tava olhando agora aqui no System Settings, cara, deve ter, sem brincadeira, deve ter pelo menos umas 50 cópias do Google Chrome na lista. É ridículo. Ridículo. A Apple deveria ter vergonha dessa palhaçada, dessa permissão de local network. Então sabe? E aí você quer dar uma experiência boa pro seu usuário e você não tem como. Porque, cara, é tão difícil, tipo,
faz usando o mesmo mecanismo que já é usado para todas as permissões, que aí você consegue, solicitar on demand, quando você quiser. 2, você consegue saber se você tem a permissão ou não. E 3, não fica 1 milhão de cópias do app ali e não reseta aleatoriamente, ou às vezes reseta, enfim. Porque daí a pessoa tá lá, o usuário tá tentando fazer um negócio que precisa da rede local e não tá funcionando. Se eu soubesse o status dessa permissão, eu poderia simplesmente falar para ele: meu amigo, você não deu a permissão de local network, então essa feature não vai funcionar. Como não tem, o app só tem como falar: não sei, não funcionou. Se pá, se você ir lá no Privacy and Security, tem lá o negócio. Se pá, tem que reiniciar o Mac. Não sei, vê aí, não é culpa minha, desculpa aí, foi mal e bola pra frente. É isso. Eu acabei de ver aqui, eu tenho 6 ou 7 aí, PyStats ali. Tá vendo? Então tudo uma loucura. A questão é, se eu negar vai negar todos? Meu Deus. Que louco. Os toggles mudam automaticamente em todos os... Eu não vou. Eu ia falar, deixa eu desligar do Google Chrome aqui, mas não vou fazer, que a gente eu tô usando o Google Chrome e vai que dá um problema aqui. Cara, mas assim, bizarro. Eu queria realmente entender onde que a pessoa ou as pessoas que decidiram que isso ia funcionar assim estavam com a cabeça quando isso foi feito, porque que maluquice, cara, não faz o menor sentido. E tem um lance também que é muito comum isso no macOS, né, de você ter um app e aí ele ter embedado nele um helper, por exemplo, para menu bar ou alguma coisa assim, que é o caso do AirBuddy, o caso de muitos apps, o Pato também, né, tem o Agent lá e coisa. VPN, e para 99% das permissões, elas são herdadas, né? Então, tipo, se o app pai tem aquela permissão, o app filho herda aquela permissão. Mas essa de network nem sempre. E tem uma outra. É da biblioteca de música também. É assim que se o app pai tem a permissão, o filho não herda. Sabe? Um pouquinho de consistência seria bom. Essa parte de música eu tenho até que tenho que ver aqui no TuneBar, no meu appzinho de tocar música local. É que eu não fui a fundo ainda, mas a partir do momento que eu tento escanear a pasta de music, aparece o pop-up de permissão do Apple Music. Eu pensei, eu não quero Apple Music. Não tem nada a ver com Apple Music. A não ser que você considere Apple Music música na pasta Music. Isso eu até entendo, porque é um lance que tem no macOS de associar certas localizações no disco com uma permissão. Porque se o usuário utiliza Apple Music e você tem acesso à pasta Music, você necessariamente vai ter acesso à biblioteca dele, de música, porque ela fica lá, né? Então é por isso. Fica salvo o local? Sim, eu não sei como é que funciona. É um banco de dados, né? Fica ali na pasta Music. E aí as músicas que você baixou, eu imagino, também devem ficar salvas por ali. Mas acho que até fotos também, se você tenta acessar direto assim, ele vai também falar como se tivesse, quer ter acesso às suas fotos. Porque vai ter, se você tem acesso à pasta. Porque isso era, inclusive, uma coisa que logo que eles implementaram o TCC no macOS, era uma festa. Porque, tipo, beleza, eu preciso da permissão do TCC para acessar pela API aqui que a Apple disponibiliza. Mas eu posso só pedir a permissão de... nem pedir, né? Posso só ser um app sem sandbox e acessar no disco direto. Então... Não, isso sim, mas a questão, o meu problema com isso é que, por exemplo, vamos suportar, tu tem, pra acessar as coisas do Apple Music, tu tem que acessar lá o, sei lá, .music library, seja lá o que Apple Music usa. Nesse momento podia aparecer o pop-up, mas um folder que a pessoa pode jogar o que quiser lá, porque eu sempre, desde a minha época de Windows e Ubuntu, eu sempre tive no meu home uma pasta Music, que eu jogava minhas músicas. Porque, né? E é uma das que vem por padrão num usuário de macOS. Exato. Então, eu sempre jogo minhas músicas ali. Daí, eu quero acessar aquela pasta de música. Tu quer usar Apple Music? Não. E o engraçado é que isso você
quando acontece isso, você não precisa ter a string lá no infoplist, né, de uso. Mas se você tentar usar a API, o app dá crash, se você não tiver a string de pedir permissão. Que, aliás, é outra coisa, devia ter uma API de UI que mostra um sheetzinho ali com todas as permissões que o app precisa e a pessoa sabe, porque cada app implementa isso individualmente. No Android já é assim, que na real acho que nem tem uma API, o sistema já sozinho, quando o app precisa das permissões, ele já mostra lá antes de você usar o app. Então tem muita coisa para melhorar. Sim. Não, o sistema de permissão é bizarro. E daí, por exemplo, agora, se eu vou ali na parte de permissions, Media e Apple Music, tá lá o meu app. Eu nunca acessei nada, nunca vi mais Go. Mas tá aliás, lá. Para completar a coleção de problemas, o macOS 27 é que corrigiu um problema que é o seguinte: até o macOS 26, se um app tem acesso, o Full Disk Access lá, ele podia modificar o banco de dados do TCC em disco e se dar qualquer permissão que ele quisesse. Sem nenhuma intervenção do usuário. Menos a de network, porque a de network não usa o TCC. Tá aí, o pessoal do network sabe de algo que o resto não pior, sabe. Mas daí no macOS 27 eles mudaram a forma como isso funciona. Mas assim, o bizarro é que se você for olhar, porque eu sempre uso muito como parâmetro o esquema de bug bounty da Apple para o que eles consideram como targets de mais valor no sistema. E se você for pensar do ponto de vista de como funciona essa permissão de network, você imaginaria que é um target extremamente valioso, que teria um bounty de $100 mil se você conseguisse dar um bypass disso, né? Porque, nossa, eles protegem tanto isso, é tão restrito que tem que ser uma coisa super valiosa. Não vale nada. Se você conseguir fazer bypass disso, no máximo vai ganhar um aperto de mão da Apple lá. Nem do Tim Cook, nem do John Turnus, nem do Craig Federighi. Vai ganhar de um engenheiro lá que corrigiu o problema e é isso. E uns aplausos. Um gift card do Starbucks. Tipo isso, né? Então é muito bizarro, muito bizarro.